Oi, oi, Ayas aqui no Brasil. Como que vocês estão? Vou compartilhar o PPT aqui com vocês, bem rapidinho. E hoje essa Unibase para Elce PIS vai ser uma das melhores, porque vamos falar aí sobre a análise de dados, tá? E aí, um dos pontos que eu queria trazer antes é me apresentar. Eu sou a Gabi Marino, sou de Manager do C2 e você é a Faci de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que todo líder precisa tomar decisões sem achismos. Isso significa que, na sua gestão como LSP, você precisa sempre estar olhando para as estratégias, para as ações, para os pontos que você vai precisar delegar, sem tomar decisões baseadas em achismo. Então, é muito difícil você olhar para uma mudança que você precisa implementar no seu escritório, implementar e se por trás disso não tiver uma mensurável, uma key result que está te indicando que de fato aquilo precisava ser feito. Então, todo líder, todo gestor, ele precisa estar olhando para essas frentes, especificamente sobre as nossas mensuráveis, sobre as nossas plataformas, para conseguir tomar decisões que sejam certeiras, tá? E quando a gente fala sobre tomar decisões, né, a gente olha para um LCP, ele precisa entender sempre sobre onde que ele está, onde que o escritório está, onde que o escritório deve ir e como que o escritório deve agir. Então, são três pilares que sempre o LSP precisa se questionar. E no sentido de onde estamos, está bom? E eu vou conseguir analisar como? Eu vou conseguir analisar através de ferramentas ou através de achismos e de falas soltas do escritório? Eu vou conseguir analisar através de key results, eu vou conseguir analisar através do meu planejamento estratégico, vou conseguir analisar através do funil de B2B, de B2C, ou eu vou simplesmente ouvir algumas informações mais, enfim, soltas no escritório e achar que algumas mudanças precisam ser feitas a partir disso, né? Então, é entender como que a gente está através de dados, é entender onde que a gente quer chegar através de dados. Então, é válido a gente olhar para esse objetivo desse semestre? É válido a gente estar olhando para uma cultura que seja bem implementada esse semestre? É isso que a gente de fato precisa ir? É esse que é o caminho que o escritório precisa? E como que a gente deve agir? Quais são as ações que a gente precisa estar fazendo e construindo com os nossos VPs, né, com o nosso EB, para que a gente consiga aí sim traçar as nossas ações, né, de forma certeira e atingir esse nosso objetivo, né? E toda ação e todo conjunto de ação, na verdade, de ações, na verdade, precisa estar atrelado a ser uma trajetória, um caminho para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E isso tudo se baseia em tomada de decisões estratégicas. E isso tudo se baseia em tomar decisões estratégicas, mas que inicialmente vieram de uma cultura de gestão de dados. E esse é o papel da USP, gestão de dados. Ter os dados do escritório, analisar, olhar, não ter medo, não ter receios, entender como que cada mensurável, cada análise consegue te trazer questões que vão ser ou do presente, ou que já foram do passado, ou que foram do futuro, mas que mesmo assim a gente consegue ter insumos suficientes para evoluções, para possíveis evoluções dentro do escritório. E aí, eu vou trazer enfim, um exemplo assim, bem, uma comparação que eu acho interessante. E aí, com um caso específico, assim, vamos lá, é dia 10 ainda do mês, então a gente está em agosto, enfim, é dia 10, é dia 20, na verdade, e eu não bati nem 20% da meta do mês. E com isso, eu não tenho caixa para pagar os custos fixos do CL no próximo mês. Quando a gente vê, e quando a gente na verdade, um LCP que não olha para a gestão de dados, não olha para as mensuráveis que a gente precisa olhar, a gente vira a Dory, né? Que basicamente olha para o básico, a Dory que sempre falava, né? Eu continuo a nadar, continuo a nadar, continuo a nadar, e basicamente você continua a nadar. Você continua a nadar sem criar nenhuma estratégia nova, você continua a nadar sem criar ações novas, você simplesmente aceita a realidade e fala, tá, eu tô com 20% da meta no mês, não tenho caixa para pagar os custos fixos do meu CL, mas eu vou continuar mantendo a mesma coisa. Isso faz sentido?
quando chegar no final do dia, no final do mês, a gente vai ter conseguido bater os custos fixos, a gente vai ter crescido a meta financeira? Não, porque se a gente já está com os trackings, né, de uma forma dentro da rotina, e mesmo assim as coisas não estão acontecendo, é porque não é mais o básico, certo? Então a gente precisa estar olhando para pontos específicos de estratégias e de ações. Então, quando a gente olha para a forma certa, né, que é o Pink e o Cérebro, um exemplo do filme, né, do desenho, perdão, para quem já viu, que seria de olhar como LCP, é basicamente olhar para os dados do funil de operações, traçar os gaps que estão acontecendo, entender o problema raiz da falta de resultado. Então, pô, isso está acontecendo, tem um motivo? Sei lá, aplicar alguma metodologia ágil para entender a motivação por trás disso, e mudar as perguntas no meu tracking e ir para ele com as ideias de evolução e trazer para o seu EB novas ideias de evoluções e novas ações que podem ser implementadas. E esse é o papel do LSP. E basicamente o papel do LSP é não continuar a nadar. Então, se você é uma pessoa que de fato não consegue se acomodar, se você é uma pessoa que de fato não consegue só trabalhar através de achismos, enfim, você é a pessoa ideal para ser LCP. E o LCP ele precisa de fato não continuar a nadar, olhar para as estratégias e pensar, eu consigo sair da caixa e eu consigo sim aplicar ações que sejam fora do básico, certo? E isso está tudo atrelado com, igual eu trouxe, as decisões, elas precisam ser estratégicas, as decisões de um LCP precisam ser baseadas em análises. Então, por isso que hoje eu vim trazer aqui quais são os tipos de análise que você, como LCP, vai precisar estar olhando na frente do seu escritório, tá bom? E quando a gente olha para os 4 tipos de análises, a gente tem, primeiro, análise descritiva. Essa análise descritiva, ela identifica o que já aconteceu. Então, ela analisa o que já aconteceu com dados de forma rápida dentro do seu escritório. A análise diagnóstica, ela entende o que já aconteceu, identifica os padrões, então, isso já aconteceu outras vezes, quais são os padrões e quais são as conexões entre os dados. E esse é o principal ponto para um LSP. Quais são as conexões entre os dados? E eu vou trazer como vocês podem fazer isso de uma forma prática. Mas quando a gente fala sobre análise preditiva, a gente olha para tendências futuras. Então, não é tendências do passado, são tendências futuras. Então, como que a gente pode estar olhando aí para algumas tendências que podem vir no nosso futuro, nos próximos meses, no próximo semestre, tá bom? E análise prescritiva é identificar as consequências das ações. E aí, eu sei que fica muito teórico isso aqui, eu quero mostrar no dia a dia. Quando a gente fala sobre análise descritiva, a gente precisa estar olhando para o que já aconteceu, né? E o que já aconteceu nos mostra onde? Nos filtros do pódio, através da NestTracking, através de planilhas nacionais. Então, são dados que vão estar descritos para vocês, que vocês vão estar conseguindo, de fato, igual eu trouxe aqui, de uma forma rápida, que só identifica o que já aconteceu, beleza? A forma diagnóstica, que basicamente, igual eu trouxe para vocês, é entender o que já aconteceu e fazer conexões de dados, é você ser um LCP que vai estar olhando, por exemplo, para a NestTracking e também juntando os dados da NestTracking com a PM Dashboard, por exemplo. Então, o meu membro, ele entregou muito resultado nesse mês. Então, vou analisar qual foi o MX Standards que ele recebeu do TLB dele, por exemplo. Vou entender as metas financeiras e vou entender qual vai ser a conexão que a gente vai precisar fazer para quais vão ser as campanhas que a gente vai precisar para esse mês, porque esse mês a gente tem muita entrada financeira, a gente precisa de um custo fixo X e a gente precisa também olhar para o que vai trazer esse custo fixo. Então, é linkar os dados. Então, por exemplo, também, filtros no pódio, entrar nos filtros do pódio, analisar o topo do funil, analisar, enfim, tudo que vocês conseguirem analisar de forma rápida no filtro do pódio e também com PM Dashboard. Então, novamente, como que você consegue fazer um diagnóstico de todas as frentes e fazer com que isso se conecte, né? Fazer com que as mensuráveis se conectem. Porque, igual eu vou trazer no final, já dando um spoiler, tudo se conecta na ESEC, tá? Então, quando a gente olha para a membresia, a gente precisa estar olhando para finanças. Quando a gente está olhando para finanças, a gente precisa estar olhando para operações. E quando a gente está olhando para operações, a gente precisa estar olhando para os dois, tá bom? E quando a gente olha para uma análise preditiva, que basicamente, né,
voltando, identificar as tendências futuras. A gente pode estar olhando para retenção, longevidade, MX Standards, Pixel, B2C Central, então a planilha de B2C que mostra o topo de funil. Significa que, a partir do ponto que vocês entendem hoje quantos leads vocês têm, vocês conseguem ter uma análise que traga uma tendência. Então, se hoje vocês têm 10 leads, enfim, uma análise muito prática e muito simples é de que daqui provavelmente 2 meses vocês não tenham nenhum approval de ODTA, né? Pensando na timeline específica de GT. Então, assim, quais vão ser os dados que vão estar indicando que daqui X meses alguma coisa vai acontecer? Isso é trazer análises preditivas. E análise prescritiva é, basicamente, identificar as consequências das ações. Então, quando a gente fala sobre uma análise preditiva, é olhar para as consequências. E a gente olha para as consequências falando do nosso old model e dos nossos parâmetros, né, de OSI e de PDI, dos nossos índices. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês agora, falar para vocês agora sobre o nosso old model. E aí, gente, é muito, muito, muito massa que vocês entendam sobre. O old model é um modelo de desenvolvimento organizacional. É a partir dele que a gente consegue fazer algumas análises, entendendo como que os nossos produtos e os nossos recursos estão atuando. E dentro disso, a gente constrói e pensa e analisa, né, de diversas formas, quais são os critérios que são interessantes serem mantidos e quais são os critérios que a gente precisa evoluir, entendendo algumas tendências que podem ser internas e algumas tendências que podem ser externas. Então, quando a gente fala sobre uma construção de tendências, olhar para as tendências, às vezes é um critério que não faz mais sentido se manter, ou às vezes é um critério que está relacionado com o modelo de mercado que a gente precisa se posicionar como, né? A gente precisa começar a olhar para. Então, lembrando que a gente é exec marca. Então, é pensar como que a gente vai estar aí de certa forma, atuando e, enfim, entendendo os nossos parâmetros para crescer cada vez mais como entidade. Beleza? E aí, quando a gente fala sobre OSI, né, a gente olha aí para todos esses, para esses 3 critérios e vê esses vários parâmetros, mas quero começar a explicar um pouco para vocês. O OSI é Índice de Estrutura Organizacional. E o que está relacionado com Índice de Estrutura Organizacional? A gente olha para 3 critérios, de pessoas, finanças e compliance. Para a gente crescer em estrutura, para a gente crescer em recursos, a gente precisa estar olhando para pessoas, compliance e finanças, certo? E quando a gente olha para pessoas é o critério com maior peso, né, de 40% do OSI. A gente tem MX Standard de 20%, Pipeline de 15%, longevidade de 15%, educação, HR Full, retenção, ambos de 10%, diversidade de 10%, cultura organizacional e turnover por 10%. Quando a gente olha para os nossos critérios de finanças, a gente precisa estar olhando para meta financeira, sustentabilidade do CL, redução de dívida interna, finance standards, tá? A gente precisa estar olhando para reserva financeira, crescimento de caixa e pagamento de repasse. Lembrando que o peso do parâmetro de finanças é de 35%. Quando a gente olha para compliance, que é o nosso critério de 25% de peso, a gente precisa estar olhando para auditorias, né? Então, auditoria legal, auditoria de recursos, auditoria semanal, quinzenal, de membresia, casos de qualidade. Hoje a gente vai estar olhando aí em 23.2 para casos de qualidade e também sentenças condenatórias, tá bem? E falar sobre PDI é falar sobre índice de desenvolvimento de produto. E para a gente conseguir olhar de fato para índice e desenvolvimento de produto, para entender como que o produto consegue crescer nas entidades específicas da ESEP no Brasil, a gente precisa estar olhando para volume e maturidade de produto de 50% de peso, sucesso do consumidor de 25% de peso e sustentabilidade operacional de 25% de peso. E aí, basicamente, é necessário a gente olhar para atingimento de approvals, né? De metas de approvals dentro de volume e maturidade de produto com 15% de peso, volume de APDs com 20%, atingimento da operação foco com 10%, atingimento da meta de leads 15%, atingimento de opens em ICX, tempo de abordagem e utilização operacional.
E quando a gente olha para sucesso do consumidor, vamos olhar cada vez mais para atingimento de realizações, então com 35%. Atingimento de porcentagem de response rate de CSAT, com 20% de peso. Porcentagem de conversão de finished para completed, 45%. E quando a gente vai para o nosso último critério, que é de sustentabilidade operacional, a gente precisa estar olhando para a sustentabilidade operacional de 25%, número de áreas de 25% de peso, atingimento de receitas por produtos de CZ de 15% e estrutura completa. E é isso, gente. Alguns critérios, igual eu trouxe, são, pensados de acordo com o nosso contexto de mercado, de acordo com o nosso contexto de pessoas, de finanças, de compliance, né? Pensando no nosso contexto da IASEC no Brasil. E é através desses nossos critérios, dentro dos nossos índices, que a gente consegue entender se as entidades estão num crescimento adequado, se elas estão crescendo da forma que elas precisam crescer. E basicamente o que eu queria trazer para vocês vocês precisam ser gestores, né? Gestores que vão estar olhando para dados. Você, como LCP, você precisa estar olhando para todas as mensuráveis do seu escritório. Mas, basicamente, vocês precisam estar entendendo como construir o caminho da sua entidade. E construir o caminho da sua entidade é olhar para todos esses pontos, é analisar todos os gargalos e é ser um LCP que jamais apenas continua a nadar. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Qualquer dúvida sobre o Audimodel, me chama no Telegram e vamos conversando. É isso.